Bom, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos começar aí mais uma aulinha nossa de física aí do terceiro ano. Galera aí do terceiro ano, vamos ver hoje as associações de resistores, certo? Que podem ser dois tipos em tese. Podem ser os resistores ômicos, acredito que seja assim que se escreva, e os resistores não ômicos. Vejamos aqui, ó, gráfico cartesiano, e que aqui a gente tenha uma corrente I, né? A gente viu no capítulo anterior que o I é a corrente, e aqui tenhamos uma tensão ou DDP U. Tiver aqui, ó, 2, 4, 3, 6, 4, 8 e assim por diante. Ó, e a gente tem isso aqui. Certo? Como é que eu vou saber se o resistor é ômico ou não? Na aula passada a gente usou uma expressãozinha aqui, ó, URI, certo? E o resistor ele vai ser ômico quando as resistências forem iguais. Para corrente e DDP relacionadas. Vejamos aqui, ó. Quando a corrente for 2, a tensão vai ser 4. Olha o pontinho aqui, ó. Então o U vai ser 4. U 4 e 2. Aí eu uso a fórmula. U é 4, I é 2. 4 dividido para 2. R vai dar 2. Certo? Deixei eu aqui. Se I for igual a 3, o U vai ser 6. De novo, mesma forma. 6 para 3 também dá 2. Certo? E para terminar aqui nossa ilustração, se I for 4, U vai ser 8. Usa a mesma. R vezes 4, dividiu 8 para 4. R vai ser 2 também. Veja que todos os pares que a gente usou, 2, 4, 3, 6, 4, 8, a resistência deu o mesmo valor, certo? Quando isso acontece, ele é um resistor ômico, ok? Se uma delas der diferente, o resistor já não é ômico. Deixa eu ilustrar aqui também para não ficar no esquecimento. Se eu pegar aqui, ó, I e U. Esse volts aqui é a unidade de medida, certo? Mas o U é o mesmo significado, DDP ou tensão. E a corrente é medida em ampere, certo? Vou colocar aqui, ó, 1 e 1, e 2 e 3, 4
e, e 8, por exemplo. Que você vai ter, ó. Se você fizer aqui a relação, ó, 1 e 1, C, U, R, I, 1, R vezes 1, R vai ser 1 ohms. Se você fizer aqui, ó, 2 e U vai ser 3. U, R, I, 3 é igual a 2R. 3 dividido para 2, que vai dar 1,5. Então aqui o resistor já não é ômico. Resistor não é ômico ou resistor não ômico, certo? Só que a gente vai focar no nosso estudo resistores ômicos, certo? Aí o que a gente vai focar. Mas aqui é só por uma questão teórica que eu posso botar lá para você. Aí você faz esse esqueminha para você ver. Se um falhar, nem precisa fazer os outros. Nem precisa fazer o 4 e 8. Você já pode confirmar que é não ômico, certo? Se um for diferente, já não é ômico. Pronto. Agora, a gente fazendo um resumozinho aqui do que a gente viu na aula passada sobre as leis de Ohm. Ó, leis de Ohm. Só um resumozinho para você não ter que estar assistindo outro vídeo para voltar tudo de novo e atrasar suas atividades. A gente viu a primeira lei e da primeira lei a gente viu essa expressãozinha aqui, certo? A gente viu essa daqui, ok? E substituindo uma na outra, eu posso ter aqui certo? E a gente viu a segunda lei, que é a resistividade, né? Só que agora, o que é que a gente vai fazer? Guardemos essas formulazinhas aí, que a gente vai usá-las bastante, ok? Vamos às associações propriamente ditas. Associação dos resistores, feito esse resumo. A gente tem três tipos de associações. Associação em série, associação em paralelo e a associação mista. O que é que diferencia elas três? Veja, a associação em paralelo supõe eu tenho um fio, e aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho uma DDP, ou a tensão, certo? Aqui eu tenho uma resistência R1, R2 e R3, por exemplo. Ok? Na associação em série, como é um fio só, eu tenho que a corrente é a mesma em todos os resistores, certo? Logo, I total I1 é igual a I2, que é igual a I3, certo? Que é igual a I. Já que todas são iguais, eu posso padronizar como um I único, certo?
Substituindo aqui, ó, veja, como U é igual a RI, porque aqui eu vou ter, ó, a tensão U, o resistor 1, 2 e 3 e aqui uma corrente que ela circula por aqui, ó. Qual é a fórmula que reúne esses três? Essa. Aí aqui a gente vai chegar numa fórmula padrão de resolver, ó. Deixa eu demonstrar para vocês aqui que vai ser bem tranquilo, ó. Esse em série é o mais fácil. Então aqui, ó, você tem I1 vai ser U1 igual R1 vezes I. Não precisa I1 porque todas são iguais, você pode padronizar, certo? No R2, você teria U2 igual a R2 vezes I. E aqui o 3 igual a R3 vezes I, certo? Só que a tensão, a gente tem duas coisas aqui. A gente tem aqui a corrente, como eu disse para vocês, e temos uma tensão, né? Que é aqui a DDP. A tensão total, numa associação em série, você vai somar as tensões de cada resistor. Por exemplo, aqui eu tenho 3 resistores. Eu vou somar o 1 mais o 2 mais o 3. Se tiver mais, você coloca mais também, certo? Eu vou colocar aqui, ó, vezes o N, né? Pode ser mais de 3. Substituindo aqui, ó, eu vou ter que a tensão total, o 1 é quem? R1I. R2 vai ser R2I. E o 3 vai ser R3I. Aí eu vou colocar aqui para ilustrar. Rn vezes I, já que o I é um só para todos, certo? Então aqui essa tensão, eu vou fazer o seguinte, ó, a resistência equivalente I, e eu vou repetir o que eu já tenho ali, ó, R1I, R2I, R3I, RNI. Como eu tenho o I aqui em todo o canto, ó, eu posso cortar esse I. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Posso cortar o I. Ó. E por fim vai sobrar a nossa formulazinha. Resistência equivalente é igual à soma das resistências. Mas você tem que lembrar sempre, na associação em série, a corrente é a mesma, certo? Vou fazer um mapinha mental aqui, ó. O I é a corrente, certo? É a mesma para todos. Para todo R. Em série, certo? Ou seja, esse formato aqui, ó. Um fio só. Já o U muda para cada R. A não ser que todos os R sejam iguais. Aí o U vai ser igual, certo? Um exemplozinho com número aqui, ó. Só para ilustrar. Vamos supor aqui, ó. Você tem... Supor aqui, ó, um exemplo. Você tem isso aqui, ó.
E aqui eu tenho a tensão de 120 volts, por exemplo. Aí eu posso pedir para você aqui fazer 3 coisinhas. Letra A, determinar a resistência equivalente. Letra B, determinar a corrente, certo? E na letra C, U em cada R. Certo? Beleza? Aí aqui na letra A, eu ia fazer o seguinte, ó, resistência equivalente, eu ia só somar 4 mais 2 mais 6. Resistência equivalente vai ser 12 ohms, mais nada. Na atividade não coloquem de cabeça, escreva a soma e coloque o valor. Não faça aqui 4 mais 2, 6 mais 2, bota aqui só o 12 não. Escrevam a soma que é para eu ver que você entendeu o conceito, certo? Na letra, aí você vem, aí você pode desenhar aqui, ó. O total dá 12 e o 120 permanece. Na letra B, eu pedi a corrente. A corrente não é a mesma, mas eu preciso, veja, aqui eu tenho 3 resistências, certo? Como é que eu vou achar uma corrente única aqui? Fica difícil, entendeu? Porque a corrente que passa aqui, ela passa aqui e passa aqui também. Por isso que eu preciso da resistência equivalente primeiro, para poder achar a corrente. Ó, eu fiz a resistência equivalente somando para ficar uma só, para eu saber o valor da corrente. Aqui eu tenho 3, não dá para saber. Eu faço a equivalente para virar uma só. E aqui eu vou fazer o valor da corrente. Aqui eu tenho a tensão e aqui eu tenho a resistência e eu quero o valor de I. Então, ó, URI vai ser tensão 120, R12 vezes I. 120 para 12, I vai ser igual a 10 amperes. Pronto. Isso a gente vai usar bastante. Bastante mesmo. Certo? Então, cuidado nesses conceitos. E na letra C, deixa eu fazer um quadradinho aqui. Eu quero U em cada R. Aí eu vou voltar para cá. Eu tenho 3, né? Aí eu vou fazer. Veja que aqui eu disse a vocês que a tensão muda para cada R, ó. Certo? Ou seja, eu vou ter aqui, ó. Vamos estar aqui, ó. O 1 vai ser quem, ó? R é quem? 4. E a corrente é quanto? 10. Porque não é a mesma para todos? Ó. O 1 vai ser 4 vezes 10. O 1 vai ser 40 volts. O 2 vai ser R é 2 e a R são 2 e a corrente 10. O 2 vai ser 20 volts. E o 3 vai ser R 6 e a corrente 10. O 3 vai ser 60 volts. Aí você soma aqui, ó, os 3. Se der diferente do que está aqui, você errou alguma coisa. Certo? Tem que dar igual. Se der diferente, alguma coisa você errou. Beleza? Tranquilo? Já já a gente tem exemplo de questões com isso aqui. Aí vocês vão se habituando. Beleza? Tranquilo? Não tem aperreio. Pronto. Voltando aqui, ó, na associação em paralelo. Suponha que você tem um fio aqui. Aí você pega, você tem uma resistência aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Você tem esse sistema.
Associação em paralelo é mais comum nas nossas casas mesmo, certo? Supor aqui, ó, você tem R1, R2, R3 e R4. Tranquilo? Pronto. Na associação em paralelo, a situação se inverte em relação a em série. Em série, a corrente é a mesma para todos os resistores. Aqui, que é U, e aqui eu vou ter uma corrente. Ó. Essa corrente ela vai se dividir aqui, ó. Ela vai subir, aqui, ó, I1, I2 e outra parte vem para cá, ó. Tá vendo? No outro não, ele ia direto. Aqui ele se divide, ó. Porque vem um fio, aqui eu tenho um fio para cima, outro fio para baixo. Tá bom? Nesse aqui a tensão ou DDP é a mesma para todo R. Certo? Então isso quer dizer o quê? Ó? Que o 1 vai ser igual a U2, igual a U3, igual a U4 e vai ser igual a UN. Certo? Tranquilo? Aí a corrente é que muda de papel agora. Aqui eu tinha que I que era igual. Aqui eu tenho que U que era igual. Aqui para eu saber a tensão total, eu somava as tensões de cada resistor. Aqui para eu saber a corrente total, eu vou somar a corrente de cada resistor. Ó. Inverte literalmente. O que é mais fácil de você memorizar. Certo? Uma coisa é ao contrário da outra. Certo? Então aqui o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas é porque eu estou explicando bem devagarinho para entender, certo? Aí aqui, ó, usando a mesma fórmula ali, ó, como U é igual a RI, certo? Aqui eu vou isolar o I, já que eu estou trabalhando com I. Aqui eu trabalhava com U, por isso foi direto, ó, RI, RI, certo? Então aqui, ó, se eu isolar o I aqui, eu vou ter, ó, U sobre R é igual a I, certo? Aí eu venho para cá, ó. Tá aqui, ó. U, como aqui é o total, eu vou usar equivalente, ó. U igual, ó, dividido por resistência equivalente, ó. Como todas as tensões são iguais, eu posso universalizar sendo igual a U aqui, certo? Então aqui, ó, U R1 mais U R2 mais U R3 mais U Rn. Beleza? Como o valor de U é o mesmo, então eu posso cortar todo o U. No outro eu cortei todo o I, né? Eu vou cortar aqui o U, ó. Fazer com o outro lado, que esse aqui já foi, ó. Aqui eu vou ter, ó, 1 sobre R, equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Aí você pode dizer, meu Deus do céu, esse monte de coisa, professor, pelo amor de Deus. Não. Se for 2 resistores, você vai usar até R2. Se for 3, até R3. Se for 4, até R4. Certo? Aqui pode ir de um só até 50, digamos assim, 100. Certo? Ok? Reforçando, U é o mesmo para, eita, para todo R.
I muda para cada R, a não ser que os R sejam iguais, certo? Ó, o contrário do que está aqui, ó. Tá vendo? Vamos a um exemplo aqui, ó. Você tem aqui, ó, 4, 2. Eu tá aqui, ó, 4, 4. Deixa eu ver aqui. E 2. Pronto. Beleza? Aí eu peço para você calcular algumas coisinhas aqui, ó. Letra A, resistência equivalente, certo? Como aqui eu tenho 3 resistores, tem duas formas da gente fazer. Eu vou mostrar uma e mostrar outra, depois também você escolhe a mais fácil. Aqui, ó, primeira forma. Se eu tenho 3 aqui, então eu vou usar até R3. Então eu vou ter, ó, 1 resistência equivalente igual 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. Fechou? Pronto. Aqui eu vou ter, repita esse lado, e aqui eu faço o seguinte, ó, um truque legal para você não ficar perdendo tempo com MMC e essas coisas. Aqui eu vou multiplicar esses dois, ó. 4 vezes 1, 4. Mais, multiplica esse também. 4 vezes 1, 4. E multiplico esses de baixo aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Certo? Bota aqui um parêntese e repete esse outro que não mexeu ainda. Resolvendo aqui, ó, vai ficar 1, R equivalente. Soma aqui, ó, dá 8 sobre 16, mais 1 sobre 2. E aqui faz a mesma coisa. 8 vezes 8, 64, mais 16 vezes 1, 16. E 16 vezes 8, 128. Sobre a resistência equivalente vai ser, somou aqui dá 80, né? 80 sobre 128. Aqui foi meio pelos extremos, aí acabou. 80 resistência equivalente, 128. Aqui só dividir 128 por 80, resistência equivalente, vai dar, deixa eu ver aqui quanto dá, vai dar 128 dividido para 80 vai dar 1,6 a resistência equivalente, certo? Ok? Eu poderia também pedir o valor da corrente em cada um, certo? Eu vou fazer aqui desse lado porque esse sistema misto é só uma explicaçãozinha simples. Veja, eu vou fazer aqui, ó. Vou cortar aqui esse pedacinho. Na letra B, eu poderia pedir, né, o valor da corrente. Poderia dar uma tensão aqui, ó, de 160 volts. Aí você desenha, ó, as três viraram uma só, né? 1,6. E aqui eu tenho 160 volts, né? Aqui no caso é calcular I
Mas eu sei que I não é um só, é um para cada, certo? Então aqui, ó, veja, eu vou calcular, para eu achar o valor de I, eu vou ter essa expressão aqui, URI, né? A gente sabe que a tensão é a mesma para todos. A gente sabe que a tensão é a mesma para todos. Se eu for calcular a corrente total aqui, como eu disse a vocês, a corrente total é a soma, né, de cada uma. Eu posso calcular a corrente total por aqui, ó. Vejam. Eu fiz aqui, ó, 4, 4 e 2 virou uma de 1,6. Ó. Eu tenho aqui 160. Então aqui, ó, U é 160 igual a R, que é 1,6 vezes I. Dividindo aqui, vai dar I igual a 100 ampere. Pronto. Fechou. Agora, se na letrinha C aqui eu pedir só calcular I de cada R, certo? Aí vamos lá. A tensão é a mesma para todos, ó. Aqui está em paralelo. Então essa aqui, esse valor de U vai ser para todo mundo. Então aqui eu vou pegar esse aqui, ó, U1 igual R é quem? 4 e o I é o que eu quero calcular. O U não é o mesmo, ó, 160, 4i. 160 para 4 e 1 vai dar 40. Ok? Se eu for fazer esse outro aqui também não é 4, então não precisa fazer outro cálculo aqui. Eu posso colocar aqui, ó, igual a I2, que é a mesma coisa. Certo? Aí se eu for fazer o 2 ali, eu uso a mesma fórmula. Certo? Aí eu vou achar, usar ali, só vai mudar que é o 2. Certo? Usa e chega na resposta. Ok? Pra gente não ficar um vídeo muito grande aqui, ó. A associação mista. A associação mista. A gente vai misturar os dois em um só. Veja aqui, ó. Você tem um aqui, aí daqui você vem e puxa para cá, e daqui você vem e puxa para cá. E aqui termina. Vamos supor, você tem aqui, ó, 4. Você tem aqui, ó. Deixa eu ver. 8 e 2, certo? E você quer calcular a resistência equivalente. Eita, e agora? Por onde é que eu começo isso aí? Veja. Foque sempre os resistores em paralelo. Agora você vai ter que ver como esse resistor aparece para você. Ó. Nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro isso aqui, ó. Esses estão em paralelo, certo? Então eu vou ter o que aqui, ó? Resistência equivalente igual. Como são só dois, eu posso fazer assim, ó. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Multiplico, divido pela soma. E vai dar aqui, ó, 16 dividido para 10. E vai dar 1,6 ohms. Certo? Então,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar. Esse 4 eu não mexi. Essas duas viraram uma de 1,6. E agora eu tenho uma associação em série. Então aqui é só somar e acabou a conversa. Ok, tranquilo. Pronto, então termina essa parte introdutória. Eu vou fazer outro videozinho, acho que 5 minutinhos no máximo, para fazer uns exemplos aqui eu mesmo, certo? Mostrar alguns truques para vocês fazerem e depois a gente passa para as questões, ok? Valeu!